noite a todos. Estamos chegando no nosso horário. Vou pedir então para que todos encontrem uma posição confortável, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui juntos, de forma virtual e à distância, mas sentindo a energia de cada um presente nesse momento, nos amparando e criando uma rede de amor onde estivermos. Vamos pedir que essa oração chegue em cada um dos lares, das pessoas que aqui escutam, que consigam sempre absorver as coisas boas que são faladas e são expostas aqui da melhor forma possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, de todo perigo. Que assim seja. Então, boa noite de novo. Hoje, primeiro eu sou o Alberto, me apresentar. Queria agradecer pela casa, por esses momentos de palestra online que estão sendo feitos. Agradecer a equipe de comunicação da casa também por esse momento tão especial que eles oportunizam pra gente. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que eu entrei em contato semana passada, entrei em contato mais a fundo, em uma palestra também. E esse tema é Senhor, o que queres que eu faça? E para trazer esse tema, é meio inevitável que a gente conte um pouquinho sobre a história de Paulo de Tarso, esse vaso escolhido de Jesus, Então, para essa palestra, eu vou trazer uma proposta de que a gente primeiro veja essa história de Paulo de Tarso, entenda ela, aí eu vou contar para vocês, e depois a gente vai tentar relacionar essa passagem, esses momentos com a nossa vida e alguns momentos que a gente passa. É importante lembrar, antes de tudo, antes de a gente começar a história, que Paulo de Tarso, na verdade, não nasceu Paulo, então às vezes eu talvez me confunda com o nome, fale um, fale outro, mas enfim, Paulo de Tarso nasceu como sendo Saulo, então seu nome de nascimento foi Saulo, depois de convertido ele trocou esse nome. Enfim, a gente começa a história lá na infância de Paulo, com a sua educação e esses momentos importantes no seu crescimento, Então, Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, que era uma cidade que tinha uma forte influência da cultura helenística. Então, a cultura dos gregos, com os filósofos e toda essa parte mais filosófica foi trazida para ele com essa influência, Então, esse contato fez com que ele descobrisse alguns pensamentos e alguns filósofos, como Sócrates, Aristóteles, que trazem uma proposta pedagógica e de ensino bem interessante, baseada nos questionamentos e tudo isso. Outra coisa importante nessa infância de Paulo é que ele era judeu, desde o nascimento. Então, com só 5 anos ele já estava lendo as escrituras do Velho Testamento e começando a interpretar elas. Então, ele teve esse contato com a religiosidade quando era bem pequeno. Então, desde sempre esse lado do judaísmo estava presente nele. Além disso, ele também tinha um mestre que se chamava Gamaliel. E esse mestre foi quem educou Paulo, ou Saulo, de acordo com a lei judaica. Então, foi Gamaliel que trouxe toda essa questão da lei de Moisés para a vida de Saulo. E além disso tudo,
Saulo também era um atleta. Considerando também, de novo, que a cidade de Tarso ela era muito influenciada pela cultura grega, vale a gente lembrar que a cultura grega tinha toda a cultura de Jogos Olímpicos, então essa parte atlética também era bem presente na cultura desse povo. A história, então, que eu vou contar, eu vou dar um salto na história, na verdade, mas a história toda está nesse livro aqui, Paulo e Estevão, que traz toda a jornada de Paulo. É um livro muito bom, indico a leitura. Mas enfim, agora a gente vai dar um salto bem grande. Da infância dele a gente vai direto para quando ele já era um defensor da lei de Moisés. Então ele já era um adulto, ele já, enfim, cresceu e elaborou seus pensamentos. E ele perseguia os seguidores de Cristo. Então ele fazia várias viagens e em vários momentos ele fazia essas viagens justamente para perseguir e punir os seguidores de Cristo e aplicar todos os conceitos da lei judaica que ele trazia desde sua infância. Em certo momento de sua vida, Abigail, que é sua noiva, de novo, a gente está dando um pulo, então aparecem personagens, né? Mas Abigail, ela era a noiva de Saulo e ela acaba adoecendo em certo momento. Ela fica doente e fica muito triste, ela fica bem para baixo e ela encontra Ananias, que é um outro personagem que está aparecendo agora. E Ananias foi quem converteu ela nesse processo de adoecimento. Ele converteu para o cristianismo. Então, Abigail, ela teve todo esse processo de adoecimento e a sua conversão. Em certo momento, Abigail desencarna, já convertida, já aplicando os ensinamentos de Cristo na sua vida, já ajudando, ajudando nesse processo de divulgação do cristianismo, né? E Saulo se entristece muito. Saulo fica muito para baixo e ele resolve que o melhor jeito de lidar com essa dor que ele tinha era se vingar de Ananias por ter convertido a sua noiva. Então, com essa raiva, com esse sentimento ruim, Saulo começa a se deslocar para Damasco. E, enfim, ele dentro dessa estrada de Damasco existia um deserto. E era uma estrada muito difícil de passar, principalmente de dia, né, com o sol muito forte. Enfim, tem todos os problemas de desidratação dessa jornada. Mas Saulo quis ir para se vingar de Ananias, porque ele achava um absurdo ele ter convertido a sua noiva no momento que ela estava mais necessitada. Ao invés de ficar grato pelo consolo que o cristianismo deu para Abigail, ele ficou com raiva. Então, nessa estrada de Damasco, Saulo sempre seguia à frente, né? Como ele tinha esse porte atlético, ele sempre guiava o seu grupo em suas viagens. E em certo momento dessa viagem, nesse deserto, muito quente, um clarão aparece no céu. Um clarão muito forte vem e cega ele. Saulo não entendeu o que estava acontecendo, caiu no chão e ficou cego. Por vários instantes ele não estava entendendo, tentava tatear, mas também não conseguia enxergar. Até que, em certo momento, ele começou a enxergar. Começou a enxergar uma silhueta de uma pessoa que se aproximava dele. E Saulo, com essa cegueira e com esse momento de desespero, ouve essa silhueta perguntar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo, nesse desespero e sem entender, pergunta para essa silhueta: quem és, Senhor? E essa silhueta se aproxima mais e vai se clareando, até que chega um momento que ele consegue enxergar quem é. E essa silhueta responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus quis dizer com essa frase
foi que seria muito difícil para Paulo mudar o seu pensamento, mudar essa maneira de ele ver as coisas, essa maneira em que ele perseguia os cristãos. Então, mas Saulo, nesse momento de desespero, sem conseguir enxergar, ele olha para si mesmo e entende que o que ele estava fazendo não era certo, e ele começa a chorar. Ele entende tudo aquilo que Jesus trazia, entende a grandiosidade de Cristo nesse momento de desespero mais profundo. E então, nessa súplica, ele pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Que é o tema da nossa palestra de hoje. Então, Jesus, com seu jeito amoroso de ser, com sua compreensão, com todas as suas características que o fazem ser esse ser tão iluminado, responde a Saulo: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então Saulo recebe todas essas notícias e todas essas diferentes esse desespero que aconteceu com ele trouxe algo positivo. Ele conseguiu aproveitar disso para entender a grandiosidade de Jesus. E Jesus fez isso justamente para isso. Mas então Saulo retoma sua jornada, como Jesus o orientou. E então Saulo segue cego até Damasco, com a ajuda de seus companheiros de viagem. Os companheiros também não entenderam o que tinha acontecido, porque a única pessoa que viu essa silhueta, viu Jesus e conversou, foi o próprio Paulo. Então, alguns devem ter achado que ele estava louco, que ele, enfim, não estava falando coisa com coisa, mas como ele era ainda o líder daquele grupo, todos ajudaram ele nesse momento que eles acharam que era algo relacionado com a desidratação ou algo assim, considerando que era um deserto, enfim. E ajudaram esse fim de jornada. Num sol muito forte, Saulo tentava caminhar sozinho, mas não conseguia. Então ele foi obrigado a pedir essa ajuda e retomar essa viagem de uma forma diferente. Até que ele chega em Damasco, e lá ele se hospeda numa hospedagem bem simples. Fica lá por 3 dias rezando, refletindo sobre o que tinha acontecido, porque ele se encontrou com Jesus, então não é algo que acontece todo dia, né? Então ele realmente ficou pensando e, enfim, realmente realimentando esse sentimento bom dentro dele. Até que um dia ele recebe uma visita, depois desses 3 dias, e ele não sabia quem era. Aí, então essa pessoa chegou no seu cômodo, chegou no seu quarto, abriu a porta e começou a falar com ele. Começou a perguntar se ele estava bem, o que tinha acontecido, até que ele se anuncia como sendo Ananias. A mesma pessoa que Saulo estava com raiva lá no começo, que fez ele começar essa jornada até Damasco, a pessoa que converteu a sua noiva para o cristianismo, veio ajudar, veio com essa proposta de amparar na necessidade. Então, Saulo começa a entender essa providência divina, né? Essa grandiosidade de Jesus mais uma vez. Ananias fala que Jesus que o enviou. Então, Saulo, num ato novamente de súplica e de muito amor, se ajoelha na frente de Ananias e novamente chora. Chora aquele choro que vem de dentro, né? Aquele choro profundo de arrependimento, de entendendo que ele realmente não tinha feito certo até então, e com esse choro de mudança. Ele se ajoelha então e promete que, se sua visão fosse curada, ele iria usar ela apenas para o trabalho do bem, para o trabalho de Cristo. E então, dali em diante, Ananias o ajuda a recuperar sua visão. Saulo recupera sua visão. Então ele começa as suas inúmeras peregrinações, né? Começa realmente o trabalho de Paulo no cristianismo. Para ilustrar um pouquinho,
esse trabalho e esse caminho do bem, eu vou trazer uma música para vocês. Acho que ela fala mais do que eu até. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. E assim Saulo seguiu esse caminho do bem. Seguiu, né, com essa força, com essas energias renovadas, com um foco diferente do que ele estava acostumado. Com esse pensamento novo que trazia muita luz para a vida dele. E quando a gente, então, termina esse trecho da vida de Paulo, a gente consegue olhar para trás e realmente entender essa mudança que aconteceu dentro dele. Esse processo de conversão que foi muito mais íntimo do que qualquer coisa. E a gente consegue relacionar com algumas situações do nosso cotidiano, com algumas situações da nossa vida. E para ilustrar um pouco isso, eu vou trazer algumas das relações que eu fiz. Claro que existem inúmeras interpretações e inúmeras relações que a gente pode fazer, mas essa é uma das possíveis. A gente começa, então, a fazer essa relação com a vida de Paulo anterior à sua conversão, em que ele estava num caminho equivocado do seu planejamento, ele estava indo contra as leis divinas muitas vezes, né? Incitando o ódio e realmente perseguindo esses seguidores de Cristo de uma forma que ficava consumindo ele. Era algo que era maior do que ele, essa ânsia pela perseguição. E assim como Paulo, nós também estamos vagando às vezes com essa falta de rumo, com essa falta de um objetivo no bem. Ou então um objetivo que tenha algum ponto que fuja dessa divindade. Acontece, é normal, a gente está num mundo de provas e expiações, então não somos perfeitos, não conseguimos seguir nesse caminho do bem 100% do tempo, nós erramos, mas a gente está aqui justamente para que a gente possa aprender com as nossas imperfeições. Então esses erros, eles servem para alguma coisa. E avançando um pouco na história de Paulo, para fazer essa comparação, nós temos o momento do clarão divino. E nós também passamos por um momento que esse clarão divino chega a nós. E assim como Paulo, nós também nos cegamos, nós também olhamos para dentro de nós também ficamos sem entender o que está acontecendo. E esse clarão, ele chega na forma de um vírus. Na forma de um vírus que se espalha pelo mundo inteiro, fazendo com que fiquemos dentro de casa, isolados, com a nossa família ou conosco mesmos, e faz com que a gente deixe de enxergar as coisas externas um pouco. E assim como Paulo, nós somos forçados a olhar para o que está mais perto de nós, ou mesmo dentro de nós. E assim como aconteceu para Saulo, esse aspecto, esse clarão, traz uma proposta para que a gente reveja alguns aspectos da nossa vida. Então esse vírus, ele veio para que a gente possa rever algumas coisas que nós estávamos fazendo. Cada um tem os seus defeitos, cada um tem as suas falhas, e essa interpretação é muito individual do que necessita mudar. Então esse clarão vem justamente para que cada um de nós enxergue dentro de nós, para que nós deixemos de olhar para fora e comecemos a olhar para dentro de nós. E após a conversão, nós também temos outro momento da história de Paulo, em que as coisas realmente mudaram completamente.
E assim como Saulo, nós também passamos por um processo de peregrinação. Saulo, com todas as suas peregrinações, aplicando as leis divinas e espalhando o evangelho de Jesus, nós também passamos por diversas peregrinações. As nossas reencarnações nada mais são do que essa jornada grande em busca de conhecimento, em busca desse aprimoramento moral que Paulo trazia. Então, realmente nós passamos por esses momentos difíceis durante as nossas peregrinações, mas esses momentos eles servem justamente para que nós nos melhoremos e realmente entendamos o que acontece dentro de nós. E o que Jesus espera de nós nessa grande peregrinação, nesse grande processo evolutivo, é que nós possamos realmente, primeiro, nos enxergar, entender esses processos e essas nossas dificuldades. E após isso, após retomar a nossa visão, após toda essa pandemia passar, Jesus espera que nós consigamos enxergar com os olhos de ver. O que seriam esses olhos de ver? Seriam aqueles olhos que realmente enxergam cada um, enxergam as individualidades, enxergam os defeitos, os erros, mas também toda a perfeição divina que tem dentro de cada um. E com isso, fica muito mais fácil de nós trabalharmos no bem, trabalharmos na caridade, e é isso que Jesus espera de nós nesse momento. E agora é realmente esse momento que Jesus e Deus nos trazem, como essa oportunidade de regeneração interna de cada um de nós. E com isso eles aplicam a lei perfeita de destruição. Se nós recorrermos às leis divinas, a lei de destruição, ela existe. Ela está lá como uma das leis divinas. E se Deus criou essa lei, significa que é uma lei perfeita. Então, a destruição é necessária. É necessário que nós nos limitemos em alguns aspectos, que nós realmente para que a gente possa se interiorizar nesse momento, a gente precisa que todo esse processo de destruição tenha acontecido, para que a gente consiga enxergar novas coisas. E para passar por isso, Jesus trouxe algumas dicas para nós, há mais de 2000 anos, que ainda servem até hoje. Com sua perfeição em todos os ensinamentos, a gente consegue aplicar tudo até o dia de hoje. Em uma de suas falas, ele traz o bom ânimo. E é justamente isso que nós precisamos ter agora. Nesse momento de cegueira que estamos passando, é necessário que a gente entenda que novos momentos virão e novas oportunidades de crescimento virão, mas agora a gente tem que passar por isso. Então, é necessário que a gente mantenha esse bom ânimo com a esperança do que vai vir. E além disso, Jesus também nos trouxe que a gente deve espalhar a boa nova que ele trouxe. Espalhar as notícias boas, espalhar os momentos bons e viver esses momentos dentro de casa, dentro de cada um. Enfim, eu acho que é realmente quando a gente faz isso que a gente consegue entender a grandiosidade dessa pandemia, né? Observando numa forma diferente, que a gente possa realmente nos interiorizar, entender o que se passa dentro de nós e melhorar. E agora a gente traz um pouquinho, para a gente finalizar, a questão das individualidades, né, que eu trouxe ainda há pouco. Paulo era uma pessoa. Paulo foi um ser da existência inteira. E se ele não tivesse se transformado, se ele não tivesse passado por todo esse processo de transformação, todo esse processo de rever os aspectos que estavam errados na vida dele, o cristianismo demoraria muito mais para se expandir. Sem as peregrinações de Paulo, a gente não consegue nem imaginar como é que seria essa expansão do evangelho. Claro que ocorreria de outra forma, mas uma pessoa conseguiu fazer todo esse processo. E isso se aplica de novo a cada um de nós. Se cada um entender que cabe a nós nos transformar, cabe a nós olhar para dentro de cada um, para dentro de nós mesmos, entender essas dores, entender os processos que a gente passa,
E se nós não nos transformarmos e não mudarmos com isso, o mundo vai demorar muito mais para se regenerar. Com todo esse processo que a gente sabe que está acontecendo no mundo, passando de provas e expiações para regeneração, essa regeneração começa dentro de nós. Então, para finalizar por completo, além dessa reflexão, eu queria trazer uma outra música que ela fala sobre essa passagem da vida de Paulo, sobre essa conversão e todo esse processo que ocorre na estrada de Damasco. E a proposta é que a gente consiga observar esses processos dentro de nós, dentro da nossa vida, nos diferentes momentos que a gente passa. Observar essa jornada de Paulo nesses processos cotidianos que a gente vive. Então, o que Jesus quer que a gente faça é pergunte para Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, e às vezes com pedras você respondeu. Acalme esse pranto, a culpa que dói, eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Persiga em si mesmo a força do amor. Descubra a cegueira, a causa da dor. Exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de Damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Então, com essas energias que essa música nos traz, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos. Jesus, nosso Mestre, que sempre nos apoia nos erros e nas conquistas, e perguntar a Ele: o que quer que eu faça? E vamos assim pedir que sua luz ilumine dentro de cada ser desse planeta, que sua ajuda nesse momento esteja sempre presente, nos amparando e nos unindo cada vez mais. E vamos agradecer
por sua grandiosidade e por sempre estar conosco em todos esses momentos que passamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, e assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado.